O escritor Domingos Pascoal teve uma infância humilde e ingressou muito cedo no mundo do trabalho, ainda criança, e foi trabalhar numa frente da seca no final da década de 50 do século XX, na construção de uma estrada de rodagem entre a sua cidade Groaíras e a cidade de Sobral, no estado do Ceará. Passou depois por oficina mecânica e trabalhou na Igreja Católica, fazendo faxina, como zelador, cuidando da limpeza dos espaços da igreja, a fim de poder frequentar a única escola da sua cidade, que era uma escola católica. O mundo do trabalho foi duro nos anos iniciais para Domingos Pascoal. E é isto que ele nos conta neste seu novo vídeo de memórias. Em 1958. 1958, o governo federal abriu uma frente de serviço, porque 58 foi seca, uma seca danada, viu? E já era prevista a seca e tudo, e aí ele abriu uma frente de serviço. E nós trabalhamos, eu e meu pai, na construção da estrada que liga a cidade de Groaíras a Sobral. A construção da estrada era a construção do aterro, né? Então, eu trabalhei nisso aí. Não tinha máquina, não tinha nada, era tudo no carrinho, né? Aquele carrinho de mão, com a rodinha de ferro, não era pneu, era uma rodinha de ferro. E então, eu era melador, né? Eu era melador. Melador era aquela pessoa que ficava no eito, com uma latinha de óleo queimado e um pincelzinho feito de talo de carnaúba, que meu pai fazia, amarrava assim, batia, ele ficava fatiadozinho. Aí eu metia, quando o carrinho estava seco, começava a gritar, né? Aí o caçaco me chamava, ei, melador, aí eu ia lá, ele virava o carrinho assim, eu botava o óleo de um lado, vira para o outro, eu botava do outro, aí o carro corria macio. Era esse o meu trabalho, e eu me lembro bem que foi a primeira vez que eu fui remunerado. Na verdade, eu me lembro até do que eu comprei. A primeira coisa que eu comprei foi um corte de tecido para fazer um vestido para minha mãe. Ela mesma fazia, ela era costureira, e eu vi lá no fornecimento, porque tinha um cidadão, botava logo um fornecimento lá para fornecer para a caçacada toda, né? A gente era chamado de caçaco. E aí, no final, nesse caso, como eu ainda estava próximo de casa, a gente ia toda semana, a gente voltava, passar o fim de semana em casa. Mas depois, aí eu levei o tecido, foi uma coisa assim fantástica, porque minha mãe ficou muito feliz. Boas memórias, obrigado pela pergunta. 8 anos, eu sou de 50, melador. Aí eu tive assim uma alternância de trabalhos dos 8 até os 18 foram assim. Eu trabalhei em oficina mecânica, eu trabalhei na igreja, foi o primeiro, na igreja. Eu trabalhei na igreja aos 13 anos, na igreja. Olha, eu fazia o que era varrer, limpar, espanar, né, limpar os santos, limpar a igreja toda, né? Varrer, a igreja é difícil de varrer, você sabe que suja muito. Sobretudo, suja muito um lugar que hoje não se usa, nem se percebe que tem nas igrejas, só nas igrejas antigas, é o coro. A gente chamava lá o coro, é o palco onde ficam os cantores, né? Aquele negócio, naquele tempo, hoje não sei mais se fica, acho que fica ainda. Então tinha muito morcego e sujava pra caramba, e eu tinha que limpar aquilo ali tudo. Tinha muito morcego. E a gente limpava aquilo ali. Não existia como hoje os venenos, né, que expurgava. Não. Então, era esse o trabalho, era limpeza mesmo. Não somente da igreja, mas também do salão paroquial.
né? O salão paroquial era onde era a nossa bendita escola paroquial Pio XII. Eu tenho uma saudade da escola paroquial Pio XII, que eu trabalhava exatamente para pagar a escola. Então, eu não pagava mensalidade. E só existia essa escola lá no nosso município, que tinha aquele ensino curricular. Primeiro ano primário, segundo ano primário, terceiro ano primário, quarto ano primário, quinto ano primário, que aí depois a gente fazia um vestibularzinho para entrar para o ginasial. E aí, além do trabalho na escola, nós tínhamos a distribuição daqueles alimentos que vinha da Aliança para o Progresso. Então a igreja era encarregada de distribuir esses alimentos. E eu ajudava também. E ganhava, né? Ganhava leite, aquele negócio de fazer quibe que a gente chamava bugre, óleo, enfim, essas coisas que vinham da América que eram, rapaz, eram muito boas. Os alimentos de primeira, coisa muito boa.